No início dos anos 1930, um novo termo começou a chamar a atenção do público americano: tecnocracia. Embora a palavra tenha sido cunhada em 1919 por William H. Smythe, foi apenas em 1932 que ela ganhou destaque nacional, em meio à Grande Depressão. O conceito propunha uma nova forma de organização social e governamental baseada na ciência e na técnica, desafiando os sistemas tradicionais de governo e economia. Neste vídeo, vamos explorar o que é tecnocracia, suas origens, principais líderes, ideias centrais e o impacto que causou na sociedade da época. A palavra tecnocracia foi criada por William H. Smythe, um engenheiro e inventor da Califórnia, em 1919. No entanto, ela permaneceu praticamente esquecida até ser ressuscitada em 1932 por um grupo de cientistas e engenheiros em Nova York, liderados por Howard Scott. O contexto era de crise econômica profunda. E a tecnocracia surgiu como uma resposta ousada à instabilidade do capitalismo e do sistema de preços. O movimento prometia uma nova era, baseada na ciência, onde o bem-estar coletivo seria priorizado. O ano de 1932 foi marcado por uma grave depressão econômica nos Estados Unidos. Milhões de pessoas perderam seus empregos e a confiança no sistema capitalista estava abalada. Nesse cenário, a tecnocracia ganhou força ao propor uma alternativa radical: substituir o governo tradicional por uma administração científica, capaz de garantir prosperidade e segurança para todos. A promessa de uma renda anual de US 20 mil para cada cidadão, em valores de 1929, despertou esperança e curiosidade. Desde o início, a tecnocracia foi envolta em mistério. Pouco se sabia sobre seus líderes, objetivos e métodos. As informações eram vagas e muitas vezes contraditórias. Isso contribuiu para que o movimento fosse visto tanto com desconfiança quanto com fascínio. Para alguns, representava uma ameaça aos valores tradicionais. Para outros, uma esperança de renovação social. O segredo em torno de suas atividades só aumentava o interesse da imprensa e do público. A tecnocracia pode ser entendida de três maneiras: como um movimento social, um corpo de ideias e um esboço para um novo estado social. Inicialmente, não era uma organização formal, mas sim um grupo de intelectuais e técnicos reunidos em Nova York desde 1919. Entre eles estavam economistas, engenheiros e cientistas, todos interessados em repensar a sociedade a partir de uma perspectiva técnica e racional. Um dos principais inspiradores do grupo foi Thorstein Veblen, economista conhecido por suas ideias revolucionárias. Veblen defendia que a sociedade precisava ser reorganizada com base em princípios científicos e não apenas econômicos. Sua influência foi fundamental para o desenvolvimento das ideias tecnocráticas, especialmente no que diz respeito à crítica ao sistema de preços e à ênfase na eficiência técnica. O grupo que deu origem à tecnocracia era conhecido como Technical Alliance. Eles se reuniam em Greenwich Village, Nova York, e eram compostos por cientistas, engenheiros e economistas. Entre os membros estavam nomes como Howard Scott, Frederick L. Ackerman, Bassett Jones e outros. O grupo rejeitava formalidades organizacionais, preferindo encontros informais para discutir ideias e planejar possíveis mudanças sociais. O fim da Primeira Guerra Mundial trouxe um período de incerteza e desemprego. Milhões de soldados retornaram à vida civil em busca de trabalho enquanto a produção industrial desacelerava. Esse contexto de caos e transformação social foi o terreno fértil para o surgimento de ideias inovadoras, como a tecnocracia, que propunha uma reorganização completa da sociedade baseada na ciência e na cooperação. No início dos anos 1920, muitos intelectuais americanos observavam com interesse o experimento soviético na Rússia. A ideia de uma sociedade organizada de forma científica, sem as limitações do lucro privado, era fascinante para o grupo da Technical Alliance. Eles acreditavam que, se a unidade de propósito demonstrada em tempos de guerra pudesse ser aplicada à paz, seria possível alcançar grandes avanços sociais. O grupo percebeu que o avanço das tecnologias de energia, como eletricidade, gasolina e vapor, estava transformando radicalmente a produção industrial. O trabalho humano estava sendo substituído por máquinas,
tornando-se cada vez mais um fator de direção do que de força física. Essa constatação levou à ideia central da tecnocracia, a necessidade de adaptar a sociedade à nova realidade tecnológica. Thorstein Veblen publicou uma série de artigos intitulados Engineers and the Price System, que se tornaram referência para os tecnocratas. Ele argumentava que os engenheiros deveriam assumir um papel central na administração da sociedade, pois eram os mais capacitados para lidar com a complexidade técnica do mundo moderno. Essa ideia foi fundamental para a consolidação do pensamento tecnocrático. Entre os principais líderes do movimento estavam Howard Scott, Frederick L. Ackerman e Bassett Jones. Scott era visto como um personagem enigmático, enquanto Ackerman era um arquiteto renomado e Jones, um engenheiro elétrico de destaque. Todos compartilhavam a crença na necessidade de uma revisão radical da gestão social, baseada em princípios científicos e técnicos. No início dos anos 1930, o grupo tecnocrata estabeleceu uma parceria com a Universidade Columbia, em Nova York. Lá, iniciaram o projeto Energy Survey of North America, um levantamento detalhado sobre o consumo de energia e a eficiência industrial no continente. O envolvimento de uma instituição de prestígio deu legitimidade ao movimento e atraiu ainda mais atenção da mídia e do público. Os tecnocratas argumentavam que o sistema de preços, base do capitalismo, estava em colapso. A produção industrial havia atingido níveis tão altos de eficiência que não era mais possível expandir o emprego ou a renda apenas criando novas indústrias. O excesso de produção e a obsolescência das máquinas estavam levando a sociedade a uma crise sem precedentes. A solução proposta pela tecnocracia era a criação de um estado de energia, administrado por cientistas e engenheiros. Nesse novo modelo, as decisões seriam tomadas com base em dados objetivos e critérios técnicos, e não por interesses políticos ou econômicos. O objetivo era garantir o bem-estar coletivo e a distribuição equitativa dos recursos. A proposta tecnocrática causou reações diversas. Enquanto alguns viam nela uma ameaça à democracia e à propriedade privada, outros enxergavam uma esperança de superação da crise. O debate se espalhou rapidamente pela imprensa, círculos acadêmicos e até mesmo pelo mundo dos negócios, gerando polêmica e curiosidade. Em agosto de 1932, Howard Scott concedeu uma entrevista ao New York Times e ao Herald Tribune, detalhando as ideias da tecnocracia. Ele afirmou que os engenheiros haviam analisado o sistema industrial americano por mais de uma década, utilizando o consumo de energia como novo critério de avaliação. Segundo Scott, a crise era essencialmente tecnológica e só poderia ser resolvida por soluções técnicas. Scott criticava duramente o sistema monetário, afirmando que ele estava obsoleto e apenas aprofundava o endividamento. Segundo ele, a modernização industrial tornava impossível manter o emprego e a renda dentro dos moldes tradicionais. O sistema de dívidas e a necessidade constante de novos investimentos só agravavam a crise. Para os tecnocratas, as soluções políticas tradicionais, sejam capitalistas, socialistas, comunistas ou fascistas, eram insuficientes para lidar com a complexidade do mundo moderno. Eles defendiam que apenas uma abordagem científica, baseada em dados e métodos objetivos, poderia superar a crise e garantir o progresso social. Um dos pilares da tecnocracia era a análise do consumo de energia como indicador do desenvolvimento social. Eles argumentavam que a verdadeira medida do progresso não era o dinheiro, mas sim a quantidade de energia disponível e utilizada para produzir bens e serviços. Esse enfoque revolucionou a forma de pensar a economia e a sociedade. Com o avanço das máquinas, o trabalho humano deixou de ser o principal motor da produção. Os tecnocratas mostravam que, ao longo da história, grandes mudanças só ocorreram quando novas fontes de energia foram incorporadas ao processo produtivo. A mecanização acelerou esse processo, tornando o trabalho manual cada vez menos relevante. A partir do século XVIII, a introdução de máquinas movidas a vapor, eletricidade e combustíveis fósseis multiplicou a capacidade produtiva da humanidade.
Os tecnocratas destacavam que, em poucas décadas, a energia disponível para o trabalho aumentou milhões de vezes em relação ao passado, tornando possível uma produção em massa sem precedentes. Os tecnocratas propunham medir o progresso social não em termos de dinheiro, mas sim de energia consumida por pessoa. Antes da era moderna, o consumo de energia por habitante era limitado à força muscular humana e animal. Com a industrialização, esse valor cresceu exponencialmente, permitindo padrões de vida muito mais elevados. A evolução das máquinas, desde o motor a vapor de Newcomen até as modernas turbinas, aumentou drasticamente a eficiência da produção. Os tecnocratas mostravam que, enquanto um ser humano produz cerca de 1/10 de cavalo-vapor em um dia de trabalho, as turbinas modernas podem alcançar centenas de milhares de cavalos-vapor, operando continuamente. Com a mecanização, a produtividade em setores como agricultura, indústria e construção disparou. Um exemplo citado pelos tecnocratas é o da produção de tijolos. Enquanto um trabalhador antigo produzia algumas centenas por dia, uma fábrica moderna pode produzir centenas de milhares com poucos funcionários. Esse salto de produtividade, no entanto, não foi acompanhado por um aumento proporcional do emprego. Os tecnocratas alertavam que, à medida que as máquinas substituíam o trabalho humano, o emprego total nas indústrias tendia a diminuir. Mesmo com o crescimento da produção, o número de trabalhadores necessários caía, gerando desemprego estrutural. Eles argumentavam que esse fenômeno era inevitável e exigia uma nova abordagem para a distribuição da riqueza. A tecnocracia criticava a economia tradicional por basear-se em conceitos subjetivos, como desejos e valores, e por medir a riqueza em termos monetários. Para os tecnocratas, era necessário adotar uma abordagem quantitativa, baseada em dados objetivos como energia, produção física e eficiência técnica. Os tecnocratas defendiam que engenheiros e cientistas deveriam assumir a liderança na administração da sociedade. Eles argumentavam que apenas profissionais com conhecimento técnico seriam capazes de planejar e gerenciar sistemas complexos, garantindo eficiência e justiça na distribuição dos recursos. Além da crise econômica, os tecnocratas alertavam para o esgotamento dos recursos naturais, como petróleo e minério de ferro. Eles defendiam que o uso racional e planejado desses recursos era essencial para garantir a sustentabilidade e o bem-estar das futuras gerações. Os tecnocratas observavam que, após um período de rápida expansão industrial, o crescimento começava a desacelerar. O número de fábricas e a capacidade produtiva atingiam um ponto de inflexão, após o qual a eficiência aumentava, mas o emprego e a necessidade de novas plantas diminuíam. Exemplos como a indústria de moagem de trigo e a de automóveis mostravam que, mesmo com o aumento da produção, o número de trabalhadores empregados caía. Os tecnocratas viam isso como uma tendência irreversível, resultado da mecanização e da automação. A crença de que trabalhadores dispensados por máquinas seriam reempregados em novas indústrias era, segundo os tecnocratas, uma ilusão. Eles argumentavam que, com a mecanização das próprias fábricas de máquinas, o potencial de reemprego era cada vez menor. Com a redução do emprego, os tecnocratas defendiam a necessidade de repensar a distribuição da riqueza. Eles propunham que a renda fosse baseada na quantidade de energia disponível e no acesso aos bens produzidos, e não no trabalho individual ou no acúmulo de capital. Os tecnocratas viam o sistema de preços como um obstáculo ao progresso. Eles argumentavam que, em uma sociedade altamente mecanizada, o valor dos bens deveria ser determinado pela energia necessária para produzi-los, e não por fatores subjetivos como oferta, demanda ou especulação. A proposta tecnocrática era criar uma nova ciência econômica, baseada em medições objetivas e exatas. Eles defendiam que a economia deveria ser tratada como uma ciência física, com leis e métricas claras, capazes de orientar o planejamento e a gestão social. Apesar do foco na técnica, os tecnocratas reconheciam a importância das ciências humanas, como psicologia, biologia e antropologia, para compreender o comportamento social e planejar políticas eficazes.
Eles defendiam uma abordagem multidisciplinar, integrando conhecimento técnico e humano. O movimento tecnocrata chamou a atenção de empresários e banqueiros, preocupados com o impacto das novas ideias sobre seus negócios. Alguns chegaram a convidar líderes tecnocratas para reuniões e debates, buscando entender melhor as propostas e avaliar possíveis riscos e oportunidades. A imprensa desempenhou um papel central na divulgação e no debate sobre a tecnocracia. Reportagens, entrevistas e artigos de opinião alimentaram o interesse do público e ajudaram a espalhar as ideias tecnocráticas por todo o país, gerando tanto entusiasmo quanto críticas. Apesar de sua postura crítica em relação à política tradicional, os tecnocratas tentaram conquistar apoio para suas ideias junto a líderes políticos e instituições. Eles acreditavam que, para implementar suas propostas, seria necessário convencer a sociedade e os tomadores de decisão da urgência de uma mudança estrutural. Ao longo do tempo, as declarações dos líderes tecnocratas variaram e, por vezes, se contradisseram. Isso contribuiu para a confusão e o surgimento de mitos em torno do movimento. A falta de um plano detalhado e de consenso interno dificultou a consolidação da tecnocracia como alternativa viável. Economistas, engenheiros e acadêmicos analisaram criticamente as propostas tecnocráticas. Muitos reconheceram a importância de repensar a economia diante das transformações tecnológicas, mas questionaram a viabilidade prática de substituir o sistema de preços por um modelo puramente técnico. Apesar de não ter se consolidado como sistema de governo, a tecnocracia deixou um legado importante. Suas ideias influenciaram debates sobre planejamento econômico, eficiência energética e o papel da ciência na administração pública. Até hoje, o termo é usado para descrever governos ou organizações dirigidas por especialistas técnicos. Em um mundo cada vez mais tecnológico, as questões levantadas pela tecnocracia continuam relevantes. O desafio de equilibrar eficiência técnica, justiça social e participação democrática permanece no centro dos debates contemporâneos sobre o futuro da sociedade. A tecnocracia propôs uma reorganização radical da sociedade, baseada na ciência, na eficiência e no uso racional dos recursos. Suas críticas ao sistema de preços, à economia tradicional e à política continuam a inspirar reflexões sobre como construir um futuro mais justo e sustentável. A história da tecnocracia nos mostra como momentos de crise podem gerar ideias inovadoras e debates profundos sobre o rumo da sociedade. Embora não tenha se tornado realidade, o movimento tecnocrata nos convida a refletir sobre o papel da ciência, da tecnologia e da justiça social na construção do futuro.